E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, mas antes de falarmos sobre isso, eu quero abrir o vídeo de hoje trazendo algumas atualizações sobre segurança pública, principalmente para mostrar as descobertas que a grande imprensa fez ao longo do dia de ontem. Depois disso, vamos falar sobre economia. Bolsonaro fez um pronunciamento aí, né? Fez um comentário sobre o projeto de lei que envolve o ICMS dos combustíveis, é uma coisa bem pertinente, quero comentar com vocês, também mostrar algumas coisinhas. Depois, ainda não é um dossiê, mas é um tema polêmico e um tema longo, muita coisa pra gente comentar sobre a tal pesquisa do Datafolha. O Lula agora volta a ter, meu Deus, uma ampla vantagem perante a Bolsonaro, e a gente tem que relembrar algumas matérias recentes que saíram na imprensa. Quero mostrar para vocês, inclusive, o comportamento da imprensa ao longo do dia de ontem, que isso diz muito sobre essa pesquisa. Também mostrar algumas movimentações políticas, algumas pessoas que saíram do armário e declararam publicamente os votos no Lula. Enfim, muita coisa pra gente comentar nesse tema, é bem longo. E por fim, temos o nosso dossiê, vamos ver até onde a gente consegue ir. Vou falar alguns tópicos, mas como Anitta Lema, uma fazenda de carne vegetal, uma ação que foi encerrada no âmbito da justiça, o Ministério Público, indígenas, falta de energia, exploração de reservas ambientais, como todas essas coisas se conectam. Se prepara, a história é boa e a gente chega lá. Mas vamos começar aqui com apenas uma pequena atualização, né? Todo dia, aquelas notícias que são todos os dias. Pequeno prejuízo aí de 16 milhões para quem gosta de fazer coisas erradas. A PRF fez uma apreensãozinha no Rio de Janeiro de 7,6 toneladas de orégano. Mas sobre as atualizações mesmo, vejam só. O Globo descobriu, né, o G1, que as pessoas aí, né, que foram alvos da operação lá no Rio de Janeiro, talvez não estivessem portando um guarda-chuva no meio da rua. Vocês podem ver aqui a matéria do G1. Traficante do Amazonas, envolvido em triplo homicídio, está entre pessoas que perderam a vida em operação policial na Vila Cruzeiro do Rio de Janeiro. Eu acho que esse daqui não era tão inocente, né? Roque de Castro Pinto Júnior, conhecido como Ponga, estava foragido do sistema prisional do Amazonas. A Elisa fala: a esquerda e a imprensa atacam sumariamente as forças policiais sempre que existe alguma operação contra criminosos, principalmente no Rio de Janeiro. É só aguardar que a capivara dos anjinhos vem. Mas, segundo os especialistas em segurança pública, a polícia que é malvadona. E a Globo não parou por aí. Não parou por aí. O Globo, aqui não foi mal o G1, agora o Globo mesmo, fez uma descoberta ainda maior. Um dos que perderam a vida na operação é apontado como mandante de 20 ataques contra agentes de segurança no Pará no último mês. Só no último mês. Um dos 23 que vieram a óbito na operação do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e da Polícia Rodoviária Federal, PRF, na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Mauri Edson Vulcão Costa, conhecido como Del, era do alto comando do braço da maior facção criminosa do país, nas cidades de Belém e Abaetetuba, no Pará, segundo a Polícia Civil paraense. Ele é apontado nas investigações como o mandante de mais de 20 ataques a agente de segurança no estado nos últimos 30 dias. Pobre coitado. Sendo que 16 deles terminaram com agentes mortos. 16 heróis brasileiros, né? Porque no Brasil, você servir qualquer ramo aí da segurança pública, seja PM, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, você é herói. No Brasil, você tem que ter coragem. 16 perderam as vidas. Estamos aí um mandante. O Marcelo Freixo tá calado. O Lula, obviamente, continua calado. Ele não fala nada. As ONGs também, tá todo mundo calado. Aí o Globo descobriu isso ontem, né? Nesta quinta-feira, a Polícia Civil divulgou o número oficial de óbitos na Operação 23, diferente do que havia sido divulgado pela Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. De acordo com a Polícia Civil, Del ordenou 14 crimes somente na última semana. Olha como ele era bonzinho. Entre eles, a execução de um militar da aeronáutica morto dentro de um ônibus e de um sargento da PM Moju.
Gente, o BOP, a Polícia Rodoviária Federal, passaram mais de 5 meses planejando, sabe, investigando. O Ministério Público Federal foi avisado. E olha como a imprensa, sabe, divulgou o ocorrido. Depois do ocorrido divulgado, ainda quero mostrar para vocês uns áudios interceptados, que o Globo também teve acesso, vejam só. Vou mostrar. Eu normalmente não dou atenção para Amanda Klein, mas dessa vez ela brilhou. Ela merece realmente todos os holofotes. Policial, o homem de farda é a lei, ele é o Estado. Ô, Silvio, só que a gente ele não é o pode, certo nessa história. Ele é o correto. Mas o correto pode incidir em erros. Não, o correto não pode morrer. Claro que pode. A gente não, o correto não pode morrer, Amanda. A gente vive num mundo maniqueísta. Bandido não pode ganhar, nunca. Silvio, pelo amor de Deus, isso a gente não tem 15 anos, né? Calma lá, a gente não pode viver num mundo maniqueísta em que o policial é mocinho e bandido, e o mocinho é sempre o bom, o bandido é sempre o mal. Pera lá, a gente tem que entender... Não, a gente tem que entender o universo que a gente vive, porque o mocinho pode fazer coisas erradas também. Não adianta vocês fazerem essa cara. Desculpa. Olá, vide o caso de Sergipe. Nós não podemos viver nesse maniqueísmo de que o policial é o mocinho e o bandido é o bandido. De que o policial é sempre bom e o bandido é sempre o mal. Não foi isso que ela falou, né? Não podemos viver nesse mundo onde o policial é o mocinho e o bandido é o malvado. O bandido não é o malvado. Acho que a Amanda Klein ela representou bem a opinião da grande imprensa. Mas muito, muito bem mesmo. Parabéns. Parabéns. Ah, temos outro áudio. Divulgado, ó, pelo G1. Tá aqui, ó. Opa, letrinha branca aqui, espero que dê pra olhar. G1, Globo. Polícia intercepta mensagens de traficante durante a operação. Sabe a história que a população se comoveu, aí foi protestar. Pelo amor de Deus, polícia, pare. Será que isso foi orgânico ou foi a mando de alguém? Vamos ouvir os áudios. Morreram um montão na mata, mano. Montão. Mas é muito, mano. Os amigos aí da Chatuba aí, mano. Os amigos aí, mano, da Penha aí, mano. Vem aí, parceiro. Vem aí, mano. Pra mandar os moradores aí, pô, fazer o portrait aí, parceiro. Tem vários amigos no mato baleado lá, parceiro. Manda ver os moradores aí, irmão. Os mototáxis aí, parceiro. Ei, meus amigos. Dá uma força aqui na matinha, meus amigos. Muita polícia no mato. Tem amigo baleado. Trocamos com os caras aqui no mato, meus amigos. Morreram um montão na... Trocaram com os polícias. Trocaram o quê? Trocam figurinha? Deve ser as figurinhas da Copa. Esse ano tem Copa, né? Ele tá trocando, deve ter o álbum de figurinha. Estamos trocando aqui figurinha com a polícia. Então aí, ó, vê aí. Cadê os motoboys? Cadê lá o povo? Manda fazer uns protestos aí. As descobertas da grande imprensa. Realmente, viu? Ser policial no Brasil é uma profissão, às vezes, inglória. Você até recebe o apoio da população, mas a imprensa é demais. E nesse âmbito da imprensa, o Silvio Navarro, que estava até conversando com a Amanda no áudio que a gente acabou de ouvir aqui, ele escreveu uma matéria na revista Oeste que ele fala o seguinte: o consórcio da imprensa quer emplacar a fantasia de golpe praticado por Bolsonaro. Nas últimas semanas, manchetes de festim sobre a ameaça que Bolsonaro representa à democracia aumentaram em escala só comparado ao noticiário da época da pandemia. Foram dezenas de títulos sobre golpismo, planos secretos, temor internacional, desrespeito à Constituição. Alguns articulistas decretaram que o presidente não deixará o poder, seja qual for o resultado das urnas. Outros defendem abertamente a ideia de que é preciso tirá-lo de lá, custe o que custar. Em reportagem publicada na revista Oeste, o Silvio Navarro escreve sobre a fantasia que o consórcio de imprensa quer emplacar um suposto golpe praticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu achei interessante essa matéria, porque é o que a gente vem comentando, só que eu só discordo um pouco do diagnóstico do Silvio. Ele fala que o diagnóstico dele termina o seguinte: a imprensa tenta criminalizar os apoiadores do presidente. Eu não acho que é apenas isso. Eu acho que essa história do golpe ela vai um pouco mais além. Eu acho que, inclusive, eles visam, como eu vou falando para vocês, deslegitimar uma vitória de Bolsonaro. Ainda que Bolsonaro vença, eles vão falar: Bolsonaro venceu porque mentiu, utilizou de desinformação, disparos em massa, toda aquela história, e ele ser um presidente legítimo, e com isso você facilita, né, que algumas pautas avancem. Enfim, já comentou muito sobre isso nos últimos dias. Continuando aqui sobre economia, tive que pegar duas matérias em separado, nenhuma tinha a parte completa das falas de Bolsonaro sobre o tema. O presidente fez um pronunciamento sobre a questão do ICMS. Tá lá, ó. O
presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que não tem cabimento o governo federal arcar com as perdas de arrecadação dos estados. A gente comentou isso no vídeo de ontem. Se a perda de arrecadação for maior que 5%, o governo federal vai ter que, pagar. A expectativa é que o prejuízo, que os estados terão, caso isso aconteça, será mais de 100 bilhões de reais. Gente, olha só. Questões tributárias são questões complexas. Toda vez que eu tento entender, eu vejo que é complexo. Eu até sou bom em número, é algo complexo. Quantificar número é um negócio que é meio relativo, porque, 1 milhão para uma pessoa física é muito, 1 milhão para o governo é pouco. O governo trabalha as coisas de bilhões, etc. Mas pegando esses 100 bilhões, para vocês tentarem quantificar e entender o impacto disso, o governo ficaria sem nenhum orçamento. O governo ficaria sem nenhum orçamento, nenhum, zero. Ia ficar assim de mãos amarradas nesse ano. Se a questão dos precatórios, ano passado, não tivesse sido resolvida. Os precatórios representavam 90 bilhões. E não é que o governo deixou de pagar 90 bilhões, não. Caiu mais ou menos pela metade, jogou umas dívidas lá pra frente, etc. E tá aí. Então, aliviou uns 50 milhões. Então, um impacto de 50 a mais no orçamento já deixou o governo de mãos atadas. Imagine um impacto de 100 milhões ou mais nos cofres. Já imaginou isso? É isso aí que está sendo proposto. A ideia mirabolante que tiveram. Teve essa proposta com apoio do Arthur Lira e colocou-se em votação. Agora eu vejo que emendaram para o governo federal compensar possíveis perdas. Aí não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. No final de contas é isso. O governo está subsidiando a gasolina, mas está subsidiando para os estados. Bolsonaro disse que o momento é de colaboração de todos e voltou a mencionar os altos valores dos combustíveis, em especial da gasolina. O diesel eu zerei tem 2 meses. Deixei de arrecadar quase 20 bilhões por ano. E o que os governadores fizeram? Congelaram pela média no final do ano passado. O ICMS está lá em cima. Se você pegar o ICMS da gasolina, ele quase que dobrou de 2019 para agora. Um momento de crise e de problemas de problemas no mundo todo. E o Brasil não fugiu disso. Em Davos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também fez críticas aos governadores. Os estados receberam uma fortuna fabulosa. Nunca se transferiu tanto para estados e municípios. Perdemos receita, mas mantivemos e aceleramos receitas para eles, os estados. O governo repassou quase 500 bilhões de reais. E o pessoal diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou. E, obviamente, o Pacheco, o pronunciamento dele que ele fez o oficial no Twitter, ele falou o seguinte: nós vamos ouvir os governadores. Nós vamos ouvir os governadores. Sempre jogando contra. Mas tá lá, né? Segundo ele, o Senado buscará convergir todos os esforços para resolver esse problema. Nós vamos dar, repito, a devida importância ao projeto. Pacheco declarou que há um intuito comum nas duas casas para reduzir os preços. São muitas as iniciativas. Obviamente, nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado, nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras. Mas todos têm que colaborar. Será mesmo que os governadores vão colaborar? Que até agora não fizeram. Uma matéria que complementa, Bolsonaro ele não só falou que não tinha cabimento. Ele até fala: eu poderia vetar, mas podem derrubar meu veto. Quem é que traz aqui o valor? Caso o texto seja mantido no Senado, que o governo arque com prejuízo, entre aspas, dos estados, Bolsonaro afirmou que consultará a equipe econômica para avaliar um veto. Vou ver qual a opinião da equipe econômica para sancionar ou vetar. Se bem que eu vetando não quer dizer que está resolvido o assunto. Pode ser derrubado o veto. Para Bolsonaro, os estados têm dinheiro sobrando e podem colaborar em momentos de crise. Ninguém quer resolver o problema. Ninguém quer resolver o problema. Aí você vê. Miriam Leitão, já estamos nos aproximando aqui sobre a pesquisa. Banco aposta em crescimento do PIB com Lula e recessão com Bolsonaro. Nota de Álvaro Gribel no meu blog. Confia. O Balboa diz, tá feio de tão escancarado que tá. A pressão que a Globo vem fazendo. O PIB brasileiro, ele vem sendo revisado para cima,
Sim, semana após semana. Acho que toda semana tá sendo notícia. Ó. Não sei quem revisa o PIB do Brasil pra cima. Não sei quem revisa pra cima. E sempre pra cima, nunca pra baixo. Quem foi revisado pra baixo foi o PIB americano. E o PIB também europeu. Beleza. E olha só isso aqui. Emenda para a União compensar estados... apertei o botão de voltar. Foi mal. E aí a Miriam Leitão, que aposta na queda do PIB. Aqui é do Valor também, do Grupo Globo. Pelo 21º mês seguido, 21 meses consecutivos, fazer quase 2 anos, a arrecadação ficou acima da estimativa do mercado. O mercado estimava X, o governo entregava X mais um bocadinho, e mais um bocadinho, e mais um bocadinho. Para a Secretaria, os dados sobre desempenho dos setores da economia brasileira apontam para a continuidade da recuperação do setor de serviços e do mercado de trabalho. O Brasil segue despiorando. Com o apoio da população que se reinventa, o brasileiro é sensacional, né? O jeitinho do brasileiro, em alguns momentos, realmente vem para ajudar e colocar o país nos trilhos. Mas vamos agora para os assuntos mais quentes, polêmicos. O primeiro deles, o Datafolha. Aqui já chamou minha atenção, que é o seguinte. Essa pesquisa ontem ela foi reverberada de uma forma extremamente intensa. Extremamente intensa. Todas as últimas pesquisas mostravam uma redução da distância entre Lula e Bolsonaro, mostrando que as distâncias cada vez estavam menores, 5 pontos percentuais às vezes, assim, cara, tava se aproximando, o governo tava vindo para empatar. E do nada, saiu uma pesquisa, agora o Lula tem 21 pontos na frente. 21 pontos. É assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo nesse país? Aí beleza. E aí o Twitter fez questão de colocar o que está acontecendo. Tava lá, no mural do Twitter, o que está acontecendo. Agora, uma coisa que eles não controlam, que normalmente é a voz do povo. A voz do povo era a hashtag Bolsonaro no primeiro turno. Isso chama minha atenção. Vocês vão entender por quê. Essa pesquisa fizeram questão de divulgar. Aí a Anitta, ela se deu o trabalho de fazer uma pequena busca para ver como o Globo estava lidando com o tema. Vamos contar aqui junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até o momento que a Anitta fez essa postagem. 11 postagens sobre a tal pesquisa do Datafolha no Twitter em menos de 2 horas. Estou em dúvida se isso aqui é notícia, manipulação, narrativa, tentativa de burlar o algoritmo ou torcida organizada. Eu compartilho da mesma dúvida da Anitta. Aí você não sai da Veja. Sai da Veja todo dia. Olha quem pulou. Meu Deus do céu. Tá bem, minha filha? Calma aí. 1, 2, 3, 4. Aqui eu bati o print. Aqui não é montagem não, tanto que essa matéria aqui você viu. Ó, pularam uma matéria. Uma matéria pularam. 3, pula uma e vem outra. Repercussão, sabe? De cima pra baixo, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Beleza. Bacana. Aí vem o antagonista. Acho que o Sérgio Moro não tá dando mais lucro. Aí lá vem o Maynard. Bolsonaro adia live em dia de goleada no Datafolha. Bolsonaro já tinha avisado que ia adiar a live desde cedo. E uma coisa que também chamou minha atenção é que essa narrativa que Bolsonaro adiou a live por causa da pesquisa foi a mesma narrativa que foi utilizada pelo pessoal da Fórum, que é o site da esquerda. Então, realmente, o Diogo Maynard, né, sentou no colo do Lula. Sentou. Espero que tenha estado no lugar certo, né? Enfim. Aí o João 832 responde, irmão, ó, será por qual razão que Bolsonaro adiou a live? Será porque ele estava num evento ontem em Minas Gerais e tinha uma multidão de pessoas o aguardando? Chegando em Belo Horizonte. E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que chamaram bastante minha atenção. A pesquisa saiu ontem. Ontem, Lula, 21 pontos na frente. Só que, anteontem, um dia antes, o próprio antagonista nos contava: Bolsonaro lidera na pesquisa espontânea, diz CNN/Real Time Big Data. O presidente tem 28% das intenções de voto, enquanto o petista aparece com 26%, seguido por Ciro Gomes com 4%.
Por que o Globo não soltou 11 matérias sobre essa pesquisa? Por que a Veja não soltou 4 matérias sobre essa pesquisa que Bolsonaro estava na frente? Foi anteontem. Não saiu no Twitter, não estava lá no quadro de destaque. Aqui eu trouxe só as pesquisas que saíram na semana passada, que a gente comentou em vídeo. Essa aqui da Veja era para ser a primeira, por ordem de data, né? Essa daqui foi do dia 15 de março. Eu só olhei a data do Metrópolis, botando na ordem. Mas essa aqui foi a primeira, ó. Em Santa Catarina, Lula perde feio para Bolsonaro em pesquisa. Aí depois dia 18. Pesquisa Metrópolis / Ideia. Bolsonaro lidera a intenção de votos com 36%. Lidera, né? Primeiro. Dia 21. Paraná pesquisa no Rio Grande do Sul. Bolsonaro tem 40,1%. Lula marca 34,2%. Por que essas pesquisas não têm matérias e mais matérias? O Matheus Leitão, filho da Miliana Leitão, não fez uma análise, como ele fez no dia de ontem? Porque o Diogo Mainardi não fez a festa também com essas pesquisas? O que está acontecendo? Eu vi o pessoal destacando o valor que foi gasto nessa pesquisa do Datafolha. Realmente parece que foi uma pesquisa de campo, né? Super tecnológica, com tablets de última geração. Porque valores... grandes valores envolvidos. Normalmente é uma pesquisa o quê? 30, 40 mil reais. Se você vê o valor da Datafolha, meu amigo... Eu fico me perguntando por que as coisas são assim, né? Anteontem, Bolsonaro liderava. Anteontem. Ontem não lidera mais. E agora a diferenciação de 21 pontos. O que será que mudou nesses últimos dias? A coisa foi tão estranha que até pessoas que são de direita, mas não são apoiadoras do governo, tipo o Leonardo Coutinho, ele começou a levantar algumas possibilidades. Eu falei, cara, vocês analisam isso daqui, a possibilidade de rejeição, de a pessoa da Datafolha tentar perguntar para alguém, a pessoa se recusar a responder. Normalmente as pessoas que se recusam a responder têm uma tendência a votar na direita, porque esses números estão meio estranhos. Teve até gente que falou, ó, galera, não se empolga muito não. Teve matéria também na empresa falando, ó, os aliados de Lula recomendam botar o pé no chão, que é muito estranho. Essas pequenas não teve repercussão, uma notinha aqui, uma notinha colar. Agora do Datafolha ontem fizeram a festa. E aí, respondendo Diogo Mainardi, deve ser por isso que Bolsonaro não fez a live no dia de ontem. Primeiro, ele foi pro interior de Minas Gerais, para entregar umas obras, etc. Ele fala, devem para Belo Horizonte, excepcionalmente a live amanhã às 19 horas. Coronel Fabriciano, Minas Gerais, para a entrega do residencial Buritis, parte 8, são 500 moradias, alcançando cerca de 2.000 pessoas com casa própria na região. E desde que o governo foi eleito, desde 2019 até então, foram mais de 1.200.000 casas entregues. Mas isso a imprensa não vai contar. E aí, só para mostrar aqui a pequena recepção de Bolsonaro. Cadê esse? Ó? Nossa, tudo errado aqui hoje, ó. Pronto. Confundindo os botões. Mas tá aqui. Chegada em Belo Horizonte. Tá lá. Vou dar play aqui. Tem que tirar o som porque tem música de fundo. Não sei se tem direito autoral, mas vejam só. Tem a galerinha aqui, né? Tinha uma pequena multidão aguardando o Bolsonaro. Depois sai para dar um rolê de carro pela cidade. E as pessoas gritando mito, Bolsonaro 2022. Enfim, mas o Datafolha, né, coloca Bolsonaro como o grande perdedor de toda a história. Mas enfim. Deixa eu ver que tá aberto aqui no meu computador. Não tem nada demais não. Vamos continuar aqui. Aí eu falei pra vocês, também tivemos algumas movimentações políticas interessantes ao longo do dia de ontem. Uma delas aqui foi a do Ciro Gomes. Só vou deixar que eu me recuso a replicar o que ele disse. Vista hoje a rádio CBN de Campinas, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes disse que o Brasil tem 15% de eleitores nazistas. Vamos acompanhar. O Brasil tem aí 10, 12, 15% de eleitores que se identificam com Bolsonaro. São nazistas mesmo, fascistas, são anti-ciência, são homofóbicos, acreditam na terra plana, né, exploram a religiosidade popular, exploram os temas da moral popular que o PT e esse identitarismo estúpido acabam aperfeiçoando. Isso são 10, 12% que explica, por exemplo, por que o Tarcísio, um cara do Rio de Janeiro,
que não conhece São Paulo, chega aqui só porque é candidato do Bolsonaro, já está aí rivalizando com os primeiros. Não é porque o Tarcísio é o único representante da direita, não é por causa disso, né? Não é porque o Tarcísio, enquanto ministro, ele fez obras em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Talvez seja... Não é porque as pessoas... É porque tem eleitores aí que vocês veem, né? Como é que Ciro Gomes se refere. Imagine se essa fala fosse dita por Bolsonaro, por qualquer pessoa de direita. Essa mesma fala fosse repetida. Cara, sobre... Quem é o candidato novo? É Felipe Dávila. Não, o novo tem 1% dos votos porque tem 1% de pessoas assim no Brasil. Imagine você associar os votos de uma pessoa a esse tipo de ideologia nefasta. Nada vai acontecer. Nada. Você está acusando as pessoas de serem criminosas, serem assim a escória da humanidade. E não acontece nada. Nada. Renan Calheiros vem falar a mesma coisa. Só lê a manchete, ó. Bolsonaro copia o NZ. Eu não vou nem mostrar a postagem inteira. E vira matéria na imprensa. Não, o Renan Calheiros disse isso. Não tem nenhuma, sabe, repreensão. Não tem nenhum repúdio. Não tem nenhuma insatisfação. Fala, cara, como é que o Ciro Gomes fala isso e... Não, normal. Vale tudo. Vale tudo. Isso porque o Lula... Não é... Imagina se o Lula fosse presidente e Bolsonaro fosse o cara que estava tentando, né, vencer, não fosse político, mas fosse o oposto. O Lula estivesse indo para a reeleição. Imagina a perseguição que não seria por parte da imprensa. Aí você vê o Marco Antônio Villa. Na época da Jovem Pan, se referiu ao petismo, né, com termos como bandidagem, criminosos, vagabundos, etc. Aí agora ele é candidato pelo Cidadania. E é o que ele fala do Lula. Dirico, a frente ampla é Lula 2022. Alguns acreditam que é isso mesmo, né? Que é votar no Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos em maio, hoje é 26, fui até olhar a folhinha, bem, devia saber que é 26, porque ontem foi 25 e eu fiz aniversário. Dirico, a frente ampla é Lula. É Lula, né? É Lula, vamos ver, né? Vota no Lula, isso aí. Aí tá em maio ainda, mas é o Lula hoje. Hoje é o Lula. Declarando seu grande apoio ao Lula. Outro grande jornalista... Esse, na verdade, o Villa ainda era historiador, né? Esse aqui realmente é jornalista. Olha o Marcos Uchoa. Olha com quem ele está abraçado. De um lado, o Freixo. Do outro lado, o Lula. Ainda tá ali no cantinho o Molon, que sorriso lindo, Colgate. As novas viagens do ex-Globo Marcos Uchoa. Agora como candidato a deputado. A Globo não faz nem questão de esconder, né? A aliança, como todas as pessoas do entorno estão fechados com o Lula. É a mesma galera que repercute a pesquisa do Datafolha. Eita, agora Bolsonaro perdeu 21%. É o vale tudo. É o vale tudo para derrubar o governo. O vale tudo chegou ao ponto da capa da Caras. A capa da revista Caras. Lula se casa pela terceira vez. O ex-presidente da República troca alianças com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, adiante de 150 convidados entre familiares, amigos e artistas. Fotos exclusivas. Já veja, a Caras, quer dizer, né? 26 de maio, quinta-feira. Leonardo Coutinho colocou Brasil 2022. Esse é o Brasil de 2022. É inacreditável como as coisas são. A normalização, sabe, do absurdo. Do absurdo. Um descondenado. Pintado como um grande herói democrata, um homem com muito amor, né? Família. Meu Deus do céu. A mesma imprensa... Triplex atribuído a Lula, não é do Lula, é o atribuído a Lula. No Guarujá vai ser sorteado no próximo sábado. Não é do Lula, foi atribuído a ele, né? Atrás destaque, atribuído. Mas continuando aqui, sobre aquelas coisas que se a direita fizesse, a direita iria pra cadeia, ia morfar no chilindró.
O Vilimigo tratou aí de dar uma olhada no Telegram, o aplicativo da morte, o aplicativo mais temido pelos jornalistas brasileiros, que existe de pior, né? Todos os criminosos estão lá. E aí no vídeo onde a gente tinha comentado sobre a matéria da Folha de São Paulo, que falava aí como um grupo aí sem organizações da esquerda ligada a partidos, sindicatos, CUT, MST, MTST, etc. Estavam se juntando aí para fazer uma estratégia, um plano, uma comunicação paralela para ajudar o Lula. Aí você fala no Telegram, isso aqui não vai ser na imprensa, isso aqui é do bem. Tá lá, ó, coisinhas de Lula. Aí uma mensagem que foi encaminhada, né, de Brigadas Digitais, até o nome. O projeto Multirão de Formação em Comunicação, Brigadas Digitais da CUT, estruturado em 3 eixos. Primeiro, formação de formadores em comunicação popular digital, formação de organizadores de brigadas, organização das brigadas digitais das CUTs. Cada um desses eixos terá um público e uma jornada específica, preparada estrategicamente para que possamos alcançar o nosso principal objetivo: ocupar o mundo digital e as redes sociais de maneira articulada e organizada para lutar pelos direitos da classe trabalhadora, combater as fake news e derrotar a extrema-direita e o bolsonarismo. Imaginem se tivesse qualquer pessoa da direita falando: não, galera, a gente vai organizar, temos aqui um mutirão de formação em comunicação, sabe? Ligado aqui a algum grupo. Pensa um grupo aí mais à direita. Como é que ele tem... Não sei nem qual grupo falar. Mais à direita. Enfim, pega um grupo aí ligado mais à direita, fala assim: não, o pessoal vai lançar aqui, isso aqui, aquilo outro, agora a gente vai cair pra dentro. Vamos nessa. Tá todo mundo preso amanhã. Todo mundo preso amanhã. Coisa mais normal do mundo. Na verdade é apenas um único print. O Vilimigo colocou uma cacetada de prints só de um dos grupos que ele ficou rodando. Fora as montagens que fazem contra Bolsonaro, com os apoiadores de Bolsonaro, etc. Coisa mais sensacional do mundo. É o vale tudo para eleger o Lula. E falando também de oposição, gente, tem algumas coisas que eu às vezes tento não comentar, mas tem alguns tópicos que me irritam demais, demais. Se teve um assunto que a gente comentou aqui de forma exaustiva, de trás para frente, de frente para trás, âmbitos, pessoas que estavam envolvidas, eram todas as coisas que envolviam a CPMI das fake news, a turma do MBL, a turma do Luciano Ayan, tudo que foi feito na época. E se criava toda aquela tese que o bolsonarismo tinha uma história de perfis fakes, que agiam de forma organizada, e que ganhou o nome de Gabinete do Ódio. Aí agora você vê, estamos em 2022, e quem reaparece com as mesmas narrativas, não é a primeira vez que isso acontece, o patatismo cultural. A Elisa tinha feito essa postagem aqui ontem. Ela colocou a entrevista que o Weintraub concedeu para o Globo. Ele deu uma entrevista para o Globo. Ela coloca e só pergunta: o novo queridinho da Globo? Aí vem a Cláudia Valdenha. Olha a fonte da notícia do perfil fake do Carluxo. A mesma narrativa que a imprensa coloca. Pronto, a Elisa que você já tem vídeo com a Elisa. É uma pessoa real. Não, tudo é um holograma. Não é de verdade. Na verdade, aquela mulher, ela não existe. É computação gráfica. É o Carlos Bolsonaro que está por trás da Elisa. E ainda fala o seguinte: fonte de notícia que ela utilizou. Peraí, o Weintraub deu a entrevista pro Globo. A Cláudia queria que a Elisa pegasse o quê? O SBT como fonte? Queria que pegasse qual? É inacreditável. Aí você vê, o cara foi ministro da Educação. Realmente, é esse tipo de educação acho que o Weintraub deve ter praticado, né? Pra conseguir tanto apoio. Aí diz: ó, que bonitinho. Quem não é pautado e tem neurônios com O, procurem assistir as lives diárias, meio-dia e meia, do nosso querido ministro. É assim que se constrói a opinião. E ela fala o seguinte, ó: fora idolatria por políticos. Ela odeia quem idolatra políticos. E parece que ela idolatra, né? Tem o número 35 do partido do Weintraub. Aí eu quero mostrar pra vocês a discussão. A Elisa perguntou na boa o seguinte: oi, Cláudia, tudo bem por aí? Pelo visto não, né? Você consegue provar essa sua afirmação de que meu perfil é fake e pautado pelo Carluxo? Espero que tenha provas. Aliás, se tem tanta certeza, jogue aqui ou espere para usar quando for solicitadas. Beijo. Aí a Cláudia responde: hahaha, realmente não tenho como provar. Você não tem como provar e você faz uma acusação contra a pessoa, uma acusação grave.
Mas para você se dignar me responder, e a forma que age na internet não deixa dúvidas. Vergonhoso, não deixa... A forma como ela age, como é isso? Deve ter aprendido com o Sérgio Moro a falar que é bandido e que é mocinho. A Elisa responde: perdi meu tempo te respondendo apenas para mostrar o quão sujo é a forma de vocês agirem. Típico de esquerdista, é sempre assim. Acusam sem prova nenhuma, digna de pena. Aproveite seu conselho, utilize seus neurônios e pense ao invés de sair repetindo frases prontas das suas fontes. Aí diz, ó, você vive na net e jamais perde tempo. Quem usou fontes inimigas para difamar alguém e suja é você. Usou fontes inimigas. Ela só trouxe a entrevista que o Weintraub deu para a Rede Globo. Vocês estão entendendo o nível que chegou? Essa é a turma super conservadora. Foi essa turma que criou a ideia que Bolsonaro era um covarde, era um fraco, era um frouxo, era um traidor. Olha aí. Olha aí. Não idolatra político. Ela é só apenas uma pré-candidata. É a pré-candidata do Abraham. Olha só que coisa interessante. Fora idolatria. Aí você abre o Instagram dela, só tem postagem do Abraham Weintraub e postagens criticando o Tarcísio. Não achei postagem criticando o Haddad, não achei postagem criticando o Márcio França, é só criticando o Tarcísio. O movimento superconservador, ele só surgiu para tentar causar uma cisão dentro da direita. Um projeto pessoal e tentar desgarrar a quantidade de votos e eles se elegerem. Estamos no final de maio, começando junho, e tá aí essa turma. Olha o caos que essa turma causou de 2020 para cá. Super conservadores, né? Super conservadores. Parabéns, Cláudio. Boa sorte aí. Tá olhando aqui, ó. Meu telofote. Vamos ver quantos votos vai receber na eleição. Outro que também que fazia críticas atrás de críticas pro governo, críticas completamente infundadas. O glorioso Paulo Enéas. Não sei por que as pessoas chamam ele lá no Twitter. As pessoas chamam ele. Eu discordo, né? Acho que é... Pô, não pode chamar esse cara. Já chamam ele de ET Bilu. Não sei por quê. Rapaz desse, pô, um senhor de idade. Merece certo respeito. Fazia todo dia uma crítica construtiva contra o governo. Pré-candidato a deputado estadual. Coisas interessantes. Enfim. E agora vamos pro nosso dossiê. Pelo menos aqui em 23 minutos. Vamos correr que dá pra falar. Tem muita coisa. E quero começar com essa postagem aqui. A Anitta, a cantora, ela veio nas redes sociais dela ontem divulgar que agora ela se tornou sócia da Fazenda Futuro, que é uma fazenda que comercializa carne de planta. Carne de planta, assim, não é de boi, é carne de planta. Não é de boi, não é de frango, é de planta. Planta é do bem. Aí a Bia fez uma thread, que eu acho que foi bem interessante. Trouxe aqui uns pontos bem relevantes, que é o seguinte, né? Fez aqui a postagem da Anitta, comendo lá o espetinho de planta dela, falando várias coisas, né? Falando o seguinte, Anitta, a filha do globalismo, é a princesa do SG. É basicamente isso. Ela começa a trazer algumas informações. A primeira delas é o seguinte, ó, avaliada em 2,2 bilhões de reais e com presença em 30 países, a Fazenda Futuro não deu detalhes do negócio com a Anitta, mas é provável que a parceria aconteça no modelo Media for Equity, ou seja, a participação deve ter como contrapartida ações de marketing e de exposição da marca conduzida pela cantora. E aí a Bia falou o seguinte, sempre com o argumento de promoverem o bem, tais famosos são pessoas que normalmente, né, tomam decisões baseadas no bolso. Será que ele está divulgando que realmente a carne é boa, é gostosa, do bem, ou porque foi lucrativo para ela? É uma pergunta a se fazer. Sobre isso aqui não tem nada de errado. Ainda pode ser sócio em 1001 coisas. Agora, já imaginou quando é o contrário? Quando é a direita que tenta divulgar os seus ideais, é criticado. Se você tenta aqui promover coisas ligadas à pecuária mesmo, aí, vixe, você sofre 1001 ataques, porque o boi buff, aí o crime, etc, isso, aquilo, outro. Se você tenta promover alguma iniciativa mais cristã, como foi o exemplo da escola do interior de Minas Gerais, o Ministério Público bate na sua porta. Então, assim, é meio complicado. Agora, para promover carne de planta, é do bem, é bacana, etc. E o que chama a atenção é o seguinte, pessoal, a Anitta, ela é famosa. E a Anitta, ela conversa com a esquerda. E a esquerda é um dos grupos que focam nisso daqui. Essa movimentação, para mim, é só assim mais um indicativo que essa agenda ela está tomando tração. Estão realmente investindo. Vamos avançar com esse tema. Vamos avançar com a carne de planta. Pelo bem da nação, pelo bem do planeta.
Aí a Bia fala o seguinte, ó, olha que coisa interessante. A Fazenda do Futuro são dos sócios Marco Letta e Alfredo, sobrenome difícil, e se baseia totalmente no SG. Aí tá lá, ó. Ele abandonou o emprego em um banco e hoje ganha a vida vendendo sucos do bem. Um dos sócios, né, Marcos Letta, fundou a Do Bem, apostando no apelo dos alimentos saudáveis. E a Bia depois complementa, né? O Marcos foi proprietário da empresa de sucos do bem, sempre é do bem, tudo da esquerda é do bem, é demais. Que foi matéria da época, Negócios, em 9 de abril de 2016, e foi vendida posteriormente para a Ambev, que é do Lema, né, do grupo que o Lema faz parte, em 26 de junho de 2016. Na verdade, de abril, ela botou a data errada. 26 de abril, 17 dias depois. Olha que interessante, né? Então, o Marcos Letta tem alguma proximidade aí. Pelo menos no passado já fez negócios com o Lema, mas continua. Para não restar muita dúvida, a gente sabe que essa pauta, ela segue a agenda do SG, mas eu acho que foi o próprio Marcos que deu essa entrevista para Forbes e diz, ó, ESG também faz parte do nosso DNA. Tá no DNA da empresa. O crescente desmatamento na América do Sul tem sido associado à agricultura animal por especialistas ambientais, mas a região tradicionalmente conhecida pelo consumo de carne pesada está passando por uma grande mudança recentemente para a dieta baseada em vegetais, impulsionando o crescimento meteórico entre um grupo de grandes instituições, empresas de proteína alternativa apoiadas, incluindo Notco. A Bia fala o seguinte, né? A Futuro surfa a narrativa do SG, afirmando que a culpa do desmatamento é de responsabilidade dos pecuaristas. Só que será que milhares de hectares não são necessários para viabilizar as plantações de soja, né, que é a principal fonte de proteína para os produtos dessa empresa? Aí ela traz aqui mais uma informação interessante. O Marcos Letta, ele já fez um negócio com a Ambev no passado, e a Fazenda do Futuro, que agora a Anitta se tornou sócia, em 2019, ela recebeu um aporte de 8 milhões e meio de dólares. E quem fez esse aporte? Bom, o aporte foi liderado pelo fundo Monaches e seguido pelo Go4IT Capital, braço da Venture Capital da empresa de gestão de ativos esportivos fundada por Mark Lehman, que é filho do Jorge Paulo Lehmann. E por fim, a primeira matéria lá que ela trazia, quando você via no subtítulo, já dizia o seguinte, ó: Anitta vira sócia da Fazenda Futuro. Confira outras iniciativas da cantora no mundo dos negócios. Além de cantora e empresária, Anitta é executiva da Ambev, do Lehmann, conselheira do Nubank e professora da Universidade Estácio. Professora. A EB diz, vale lembrar que a amiga do Leonardo DiCaprio já é sócia propaganda da própria Ambev. Grandes corporações e empresas internacionais estão por trás, né, da fama da Anitta. Fiquem atentos. Então aqui para mim é só um grande indicativo. Olha como essa agenda está tomando tração. Carne de planta pro seu bem. Esqueça carne de boi. Carne de boi faz muito mal. E aqui, caminhando um pouco mais, olha como algumas tendências internacionais estão chegando ao Brasil. Não sei se vocês vão lembrar, deve ter umas 2 para 3 semanas no máximo. Saíram algumas matérias falando que a Amazon, a Starbucks, algumas empresas americanas iriam pagar, ajudar, dar um auxílio para suas funcionárias viajarem para outros estados para o Meu Corpo, Minhas Regras. E a gente comentou aquele vídeo mostrando, inclusive, como essas práticas estariam ligadas a índices de ESG. As empresas estariam super bem posicionadas por causa desse tipo de ações. Só com a manchete e o subtítulo vocês já vão entender. Ambev contrata advogado para ajudar funcionários trans em alteração de nome. A empresa também vai fazer doação para a ONG que atende pessoas ligadas aí, né, à diversidade como um todo, pauta do arco-íris. Nos Estados Unidos, você financia Meu Corpo, Minhas Regras aqui, você vai ajudar aqui uma coisa ou outra. Quanto tempo até isso daqui se tornar uma iniciativa que melhore o índice ESG e, com isso, você comece a direcionar os fluxos do mercado financeiro brasileiro, né, para os aportes serem posicionados na empresa X, Y, Z, etc. e por aí vai. Olha como a tendência internacional
também investigando por aqui. E aí, como tudo isso se conecta com essa matéria? Falei para vocês, né? Um caso que foi encerrado. Um caso judicial que chegou ao fim e que envolve até a XP do Benchimol. Olha só. A XP fecha acordo após polêmica de foto só com pessoas brancas. Esse caso, ele é um caso que tem que prestar atenção. Eu realmente acho, de coração mesmo, que a XP não viu um mal no que eles fizeram. Eles só postaram uma foto. Na verdade, não foi a XP, foi a Avel, que ela é credenciada XP, do escritório. Só que a foto do escritório estava lá com as pessoas. Só. Eu não acho que eles tinham interesse de mostrar isso, aquilo, outro. Beleza. Eles postaram essa foto no LinkedIn. E aí uma ONG achou ruim e resolveu levar para a justiça. Eu entendo que temos que lutar cada vez mais, incluir mais setores na economia, ajudar principalmente o pobre. Pô, o pobre, sabe, quem mais precisa é quem mais precisa de ajuda. Porque, assim, o mais necessitado sempre é quem mais precisa de ajuda, beleza. Agora, ao ponto de você judicializar, eu acho que começa a ficar um pouco estranho. Mas beleza. Olha essa matéria. Uma ação civil pública movida pela ONG Educafro, que atua em favor da inclusão educacional e profissional de jovens negros, contra a corretora e escritório Avel Investimentos, credenciada da XP, e responsável pela reunião da foto, foi encerrada por meio de um acordo. Com isso, não haverá pagamento de danos morais coletivos pedidos pela ONG. Era 10 milhões de reais. Eram. A Educafro reconheceu ações adotadas pela XP desde então em prol da diversidade na empresa, bem como as boas práticas de ESG demonstradas pela corretora. Agora que a XP está abraçando o caminho do ESG, vamos esquecer as ações. Aí veja só. Já a Avel se comprometeu a concluir o plano de letramento em diversidade e inclusão, que implementa por meio de uma consultoria especializada já contratada. Agora pare e pense. Passa 2, 3, 4, às vezes 5 anos, um futuro próximo. Imagine se uma empresa pequena ela não tiver um plano desse. Será que ela vai poder operar? Será que o fato da empresa não ter um plano já não pode ser motivo de ela ser processada ou ser proibida de trabalhar? Porque, por exemplo, a Avel, ela é credenciada da XP, mas a XP coloca uma regra de compliance externa, ó. A gente só credencia quem tiver um plano de letramento em diversidade e inclusão, porque a gente não quer ter problema. Porque se a gente não exigir isso das nossas credenciadas, a gente vai sofrer penalizações via justiça. Vai vir uma ação civil pública mais uma vez. A Avel teve condição, escritório grande, cheio de... Você vê a foto, um monte de gente. Quanto não custa uma consultoria especializada? Quanto não custa isso daqui? Instalação de um comitê de diversidade. Desse modo, a Educafro considerou que o plano de diversidade apresentado pelo escritório de agentes autônomos é suficiente para tornar o quadro de colaboradores mais diverso. Como parte do acordo, a Avel terá de criar processos seletivos com vagas exclusivas para a população vulnerabilizadas, notadamente negros e mulheres. E também promover a educação profissional para essas populações. Mas beleza, uma pergunta. E os indígenas? Os indígenas também não são uma população que merece um destaque? Nas faculdades eles têm cota para indígena. No mercado de trabalho não tem que ter representatividade. Os índios são uma parcela da nossa população. Acho que tem que ter bom indígena. E o pobre como todo, sei lá, o pobre, o pardo. Sim, como é esse critério? E quando você pensa em mulheres, é para todas? Mesmo as que vêm de famílias nobres, que tiveram tudo de mão beijada? Ou o foco é mulheres de baixa renda? Você entende assim como umas coisas são meio... Eu fico assim, às vezes perguntando. Eu entendo as preocupações, mas os caminhos que são traçados, eu fico assim, meio sem entender. E olha só o final. Dentre os colaboradores, 20%, né, se declararam como negros. Em 2020 eram 17%. O objetivo é chegar a pelo menos 32% de pessoas negras nos próximos 3 anos. Além de ter um comitê de diversidade e grupos de afinidade para fomentar os debates sobre os temas. A empresa terá que disponibilizar um canal confidencial para denúncias sobre comportamentos ofensivos, de assédio ou discriminatórios gerem de forma independente. A empresa é sua, mas a ouvidoria, não a corregedoria, é independente. Mas a empresa é sua, viu?
Só que isso aqui é independente. E se, sei lá, esse canal aí tiver algum problema com o dono da empresa, tiver, sei lá, alguém aí resolver... Quem fiscaliza o fiscalizador? Essa questão de comitê de diversidade, tem uma empresa aí de jogos, uma das grandes empresas, que é a Blizzard, até hoje em dia tá junto com a Activision, a Blizzard colocou também um comitê de diversidade. Quanto tempo até o comitê de diversidade se tornar uma obrigatoriedade? Não para todos, mas para qualquer empresa que quiser fazer um IPO para poder entrar na B3, ter o seu capital aberto para começar a captar dinheiro no mercado, poder crescer, fazer mais investimentos. Quanto tempo até isso daqui se tornar uma obrigatoriedade? Coisa que sai avançando no Brasil. No vídeo de hoje a gente comentou sobre... Eu não vou lembrar. Era o Adolfo o nome do rapaz. Ele trabalha com investimentos. Eu esqueci o nome agora do grupo. Mas ele falou o seguinte, falou, cara, ele quer lutar contra a obrigatoriedade da necessidade de ter um setor de diretoria de compliance das empresas de investimento. Ele falou, cara, a gente já segue as regras das corretoras. Ele está preocupado com compliance, só mais transparência. Não que a gente segue as regras. Imagine se, além do compliance, ainda obrigar um comitê de diversidade. Olha como cada vez mais estão colocando mais e mais burocracia, mais e mais controle para você conseguir trabalhar, operar e desenvolver seus trabalhos. Enquanto isso, eu olho para nossos políticos. Quem dos nossos políticos hoje está debatendo sobre esses temas? Olha como esses temas estão entrando, né, em destaque, de forma assim reiterada, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. E um grande exemplo dessa matéria, ó. Informações ESG devem vir a mercado a partir de regulação internacional em 2024. Eu já falei eu sou quase igual um papagaio, né, que 2023, essa legislatura é sobre soberania e regulamentação. A gente já falou isso daqui, tá chato, né? Tanto que a gente já repetiu. Regulação internacional em 2024. Tá entendendo? Quem serão os nossos políticos que irão debater sobre esses temas? Uma regulação. Já pensou? Não é nem mais a CVM. Agora vai ser uma regulação internacional que vai definir como funciona o mercado financeiro no Brasil, que direciona o crescimento de inúmeros setores da nossa economia. Aí tá lá, 2024 deve ser o ano em que as informações ambientais, sociais e governança ESG devem ficar conhecidas de maneira mais organizada, a partir de regras estabelecidas por reguladores dos principais mercados de capitais. Essa é a visão de Bruno Luna, chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos, área da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que conduziu um estudo sobre o tema. A CVM já está, né? Um estudo aí sobre a regulamentação interna. Atualmente não há nenhuma regra de fato para valer. No âmbito internacional, os principais mercados apresentaram propostas em ampliação de transparência de informações ESG, que estão em audiência pública ou em fase de análise. O tema será discutido com reguladores ao longo do ano, disse Luna em entrevista às jornalistas. No Brasil, a CVM vai passar a exigir mais informações ESG das companhias a partir de 2023. Com mudanças feitas na Resolução 59, que editam as regras do formulário de referência. Olha só agora. Além disso, sempre um mas, os fundos de investimento verdes serão regulados oficialmente pela autarquia. E as chances de a norma ser estendida a toda a indústria, né? No início é só para aquele grupo, não é só para voluntário. Aí depois vira regra pro grupo. Daqui a pouco para toda a indústria. Aí quem não tiver a marca, né, não vai poder comprar e vender. A grande preocupação hoje dos reguladores e também dos participantes é com relação ao greenwashing, como mostrou o levantamento publicado hoje, que é a manipulação de dados. O mercado tem que cobrar a veracidade das informações. Por mais que tenha maquiagem de informações diante do mundo transparente que temos hoje, dificilmente deixa as coisas escondidas por muito tempo. Ou seja, temos que ter mais compliance. Para você evitar greenwashing, você tem que ter transparência. Você tem que ter uma diretoria de compliance, que foi exatamente o que mostrou no vídeo de ontem, que o pessoal se posicionando contra, porque vai aumentar muito os custos operacionais das empresas brasileiras. Da parte das autoridades do mercado de capitais, inicialmente, a maior preocupação em ampliar a transparência e nas iniciativas educacionais. Já pensou? A mesma coisa que aconteceu agora com a XP e a Avel. As empresas também serem obrigadas a ensinar como ser ESG. Tem algumas pautas ESG que são até meio complicadas, que podem chocar
com, sei lá, a religião das pessoas. A pessoa tem uma fé numa coisa e vê para outro caminho. Enfim. Continuando aqui, falando de energia e combustível, regulamentação de combustíveis alternativos ao racionamento de viagens. Guia para voos não aceitáveis. Racionamento, né? É deixar de viajar. Literalmente isso, viajar menos. Se o caos atual das viagens é algo que precisamos passar, mesmo assim, todos nós estamos sonhando com férias agora. Há apenas um problema. A crise climática não foi a lugar nenhum. 2 anos de diminuição foram bons para nossas pegadas de carbono, mas retornar viagens ambiciosas é um passo errado na direção ambiental. Claro, nós sabemos a resposta. Qual é a resposta? Pare de viajar. Ou pelo menos, pare de voar. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Aí sobre crise ambiental, combustível, emissões, a Tsuki traz isso daqui, ó. Cobrado por metas climáticas, Brasil só responde por 3% das emissões de gás carbônico. Aí você vê o gráfico, ó, 2,9 na verdade, viu? 2,9. Olha os comunas, 23,9. Estados Unidos, 13,6. Índia, 6,8. União Europeia, 6,8. Você vê todo mundo aqui, né? Sendo que o do Brasil, a maior parte dele, é ligado a setores que levam comida para a barriga dessas pessoas. Aí você vê. Enquanto tá falando para você parar de viajar, viajar menos, que o Brasil tem que colocar várias regras, que o agro brasileiro é um vilão, que o Brasil tem que fazer isso, que o Brasil tem que fazer aquilo outro, o Partido Verde da Finlândia decide apoiar a energia nuclear. Lá pode. No Brasil não. Lá pode. Enquanto isso, aqui no Brasil, a turma do mimimi cria caso contra tudo e o país vai ficando para trás. Mas não para por aí. Olha essa. A Alemanha destrói floresta de 12 mil anos e vilarejos para quê? Extração de carvão. No Brasil, SG. Na Europa, carvão, né? Porque é da Rússia. Temos que reativar as termoelétricas, não pode usar o gás. Então, sabe como é, né? Sabe como é. No Brasil, tem que conservar, tem lugar aí, mais de 80% da terra. Não pode mexer. Se mexer, vai pra cadeia. O crime ambiental, as penas são maiores do que para você tirar a vida de uma pessoa. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os fazendeiros receberam permissão para plantar em unidades de conservação ambiental, em reservas ambientais, porque diante, né, da crise global de alimentos. No Brasil você tem que proteger, mas lá eles vão utilizar as reservas, porque lá é a crise. Lá é a crise. No Brasil não. No Brasil não. Olha, isso aqui tudo passa por regulamentação. No Brasil é regra atrás de regra, regra atrás de regra. Beleza, bacana, direita, sou leal ao Bolsonaro, sou fiel, ótimo. Peço a vocês, pessoal, que acompanham política de forma mais... Se você está aqui é porque você tem algum problema, você gosta de acompanhar a política de forma um pouco mais próxima. Nessas eleições agora de outubro, foque num candidato que, além de ser fiel, apoiar Bolsonaro, que sabe que é direito, tem os mesmos valores que você, que assim, cara, o cara tá olhando para as questões que envolvem regulamentação. Que envolve regulamentação, sabe? Que envolve a soberania nacional. Porque você vê o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, olha a disparidade dos temas. E chegando no fim, só pra gente falar um pouco do Ministério Público, também tem tudo a ver, falei que fala dos indígenas. Grupo de indígenas acusa o Ministério Público Federal de tentar silenciar seu apoio à mineração. Uma comitiva de indígenas do Munduruku se deslocou do Alto Tapajós, no sudeste do Pará, até Brasília. Só que o Ministério Público Federal do Pará enviou um pedido a órgãos do governo para que não os recebesse, justificando que eles não representavam a totalidade dos mundurucus. É o Ministério Público Federal que diz quem é e quem não é índio agora. Caso os órgãos descumprissem a recomendação, o Ministério Público Federal ameaçou adotar as medidas judiciais cabíveis. Aí continua. Além disso, o Ministério Público Federal citou na recomendação que a comitiva representava riscos de
contaminação da pandemia nas aldeias. Não receba esse pessoal em Brasília. Algo que o órgão informou à reportagem não ter feito aos diversos outros grupos indígenas que se deslocaram à capital naquele dia. Isso foi exclusivo aos Mundurucus. Vários grupos foram a Brasília com seus pedidos. Os Mundurucus queriam ver para facilitar o garimpo nas terras deles. Quem sabe até apoiar a PL 191/2020. Só esse grupo recebeu o cartão vermelho. Só esse grupo. A Gazeta do Povo, o Ministério Público Federal, diz que não irá revelar o nome dos empresários que acusou estarem financiando a comitiva. É por isso que é o problema, porque essa comitiva foi financiada por empresários. Quem foi? Não posso falar. Segredo. Investigações estão em sigilo. O advogado Biratã de Souza Maia, que representa a associação Pussuro, contesta as acusações do Ministério Público Federal. Para ele, o órgão age nessa questão com motivação política e ideológica, fazendo com que esse grupo indígena seja colocado numa espécie de espiral do silêncio. Na opinião de Maia, essa atitude revela um caráter preconceituoso de pessoas envolvidas em instituições que não admitem que indígenas possam divergir de sua visão de mundo. Não cabe ao Ministério Público Federal dizer quem a associação representa ou não. O Ministério Público Federal falseia a realidade para que esse grupo esmoreça e seja desmoralizado, para que a pauta deles não seja sequer analisada. É uma agente cínica, acusa o Maia. O advogado também explica, esse advogado ele também é indígena e pertence à etnia Wapichana, de Roraima. O advogado também explica que as pautas levadas pelos Mundurucus eram diversas. Não eram só questões ligadas ao garimpo, como aumento de verbas para a saúde indígena, construção de reformas de escolas, e não estavam restritas à questão da mineração. E mesmo que fossem, explica o representante legal da Associação Pussuro, os indígenas não deveriam ser silenciados. O indígena Francenildo Cabá Munduruku, de 38 anos, presidente da Associação Indígena Pussuru e líder da comitiva, acredita que os procuradores do Ministério Público Federal agem de forma política e comprometidos com ideologias ecossocialistas. Ele explica que o seu povo quer explorar suas riquezas de forma legal e sustentável e não admite mais que os indígenas vivam em miséria em uma terra com tantas riquezas. E o glorioso Ministério Público Federal ainda pensa aqui de novo. FUNAI viola direitos indígenas para acelerar a construção da BR-319. Quem diz? O Ministério Público Federal. Contestaram a FUNAI. Você entende quando eu digo assim, o nosso judiciário, quando fala assim, cara, a questão do judiciário não é, isso, fulano, ciclano. Gente, o judiciário brasileiro tem que, assim, a gente tem que conversar. Pô, quem sabe, até pensando na reforma do judiciário brasileiro, ampliar o tema. Pensar assim, pô, será que o Ministério Público Federal, nessas medidas, pô, será que é algo que é o anseio da população? Sei que a gente tem a Constituição para seguir, etc. Mas tá entendendo? Tá entendendo? Tinha mais coisa para comentar, nem vou comentar. Mas enfim, olha. E tudo isso daqui passa por regulamentação, que é a liberação de licenciamento ambiental, regras ambientais, a PL 191 passa exatamente por tudo isso daí, questão do garimpo, etc. Tudo passa nesses temas. Soberania, regulamentações. E vai ser decidido no YouTube 2022, né? Os rumos disso daí. Algumas pessoas que podem vir para tentar, né? Sei lá, lutar. Eu acho que por um interesse de uma parte da sociedade que não estão sendo representados. Na verdade, não tem representação neste momento, pelo menos na política nacional. Com isso, fico por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, se inscreve no canal. Vai lá no Telegram para pegar os vídeos de hoje. Manda para todo mundo. Mas manda esse vídeo para seu amigo isentão. Sempre isentão, né? Que é aquele cara que tá em cima do mundo decidiu quem ele vai votar. E, se gosta do meu trabalho, pode me apoiar no canal, aqui no Membro, no Valeu, até pelo Patreon, link tá na descrição. Vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos.